amor. Primeiro barraco, tô ligando pra polícia, DJ muito alto. Ele faz amor. Primeiro barraco, tô ligando pra polícia, DJ muito alto. Ele faz amor. Primeiro barraco, tô ligando pra polícia, DJ muito alto. É ao vivo, bora Nilson Santana. Toque escondido, meu paredão tocando. Coração dela quase parando. Zum, zum, eu tô voando. Tem alguém que está se incomodando. Toque escondido, meu paredão tocando. Coração dela quase parando. Vai doer. No meu story pra tu não sofrer. Vai ver TV, e lá não tô passando eu brigando no rolê. Quem não mandou cuidar de mim, as cloud fly. Tem mais esse pezinho que não mandou cuidar de mim. As cloud fly. Tem mais esse pezinho que não mandou cuidar de mim. As cloud fly. Faz um sucesso, simbora pra poder. Morava no meu coração, o tempo todo a chave tava em suas mãos. Pra entrar e fazer o que quiser, pra fazer o que der e vier. Você foi despejado no meu coração. É ao vivo. Pra morar no beco da decepção. Você foi a minha vida, a pior. Muito bem, boas noites, senhoritas e senhoras e todo mundo chegando por cá. Estamos principiando o Goité Cultura hoje. Hoje é dia 29, Hoje é 29, se eu não me engano, acho que hoje é 29. Hoje é 30, não sei que dia é hoje. Hoje é segunda-feira. Né, compadre Jonas Santana? Hoje é segunda-feira, dia de trabalhar, né? Para uns, outros não trabalham. Bora, furungo, funciona aí por Nossa Senhora. Deixa de pataquara que dá a hora certa aí, né, compadre? Hora certa! Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Vamos começar aí, Jonas Santana tá mais a gente já, com Marinilda Santana, Ana Almeida tá por cá. Hoje vamos mostrar aqui um acidente que aconteceu em Coité, coisa nunca visto antes, viu, compadre Jonas Santana? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês aí. É um carro desembestado no centro da cidade, o cara passou mal, o motorista passou mal. Compadre da América, um rapaz passou mal aqui numa Hilux, né? Numa Hilux, e aí acabou que causando um acidente sério aqui de junto dos Correios, e ele saiu atropelando as motos, todas as motos que estavam no estacionamento, atropelou gente, e ele passou mal. E virou o carro, deu 3 capotadas. A gente vai mostrar aqui, a gente chegou no momento e a gente conseguimos registrar ainda um pouquinho aí, né? Esse acidente. Eu vou até mostrar logo aqui, para quem já está aí logo, já está vendo, já pode já ir vendo. Depois lá mais logo a gente vai mostrar de novo aqui. O acidente foi um acidente nunca visto dentro da cidade. E vou mostrar, como o vídeo não é grande, é 13 minutos e pouco, a gente mostra o acidente aí, depois a gente volta no nosso bate-papo, né? Casozinho da Bahia está ligado também aqui, com o Pai Alberto. Jonas Santana tá vendo a gente aqui, com o Marinilda Santana tá lá nas Goiabeiras vendo a gente, o filho de Santana, não sei como é que tá aí as coisas, né? Então foi um acidente nunca visto antes na cidade, acontecer isso, né? O cara ele surtou, passou mal dentro de uma Hilux nova, aí quando ele surtou, acelerou o carro é automático, passou de marcha, aí saiu arrebentando as motos tudo e capotou dentro da cidade aí. A gente, no momento do acidente, poucos minutos antes, a gente chegou. Antes do acidente, depois do acidente, a gente chegou, ainda estava o pessoal ainda dando socorro ali a uns e a outros, né? Nós tentamos socorro, virando o carro, alguém chegando. Vamos ver o trechinho aqui rapidinho. A gente registrou aí, né, com o Parica Moreno
Ica Moreira, Moreno Aço, Ica Moreira, é o compadre Ica, o agente aí. Bora ver aí, né, Guimarães Ivonete? Menino velho fica sorrindo depois. Sorrindo de coisa séria, né? Cala a boca, filho do Coscomeio, né, compadre? Cala a boca. Boa noite, indo bucha. Neném, chegou o neném do Bucho Grande. Bora ver o acidente que aconteceu aí no centro da cidade. Depois a gente tem mais matéria para mostrar para vocês aqui, né? Dentro do decorrer do programa. Mas a gente registrou o momento lá. Eu vi com o padre Ica lá também, Ica Moreira, né? Que é o cabo Ica aí que estava por lá de folga, né? No momento já não estava mais em serviço, estava passando na cidade e aí também viu aí o acidente. Bora! Né, pessoal, vocês que nos assistem, a gente, uma coisa aqui no cidade aqui, ó, um acidente aqui no centro da cidade e o rapaz passou mal aqui, ó, ele capotou esse carro aqui, ó, no centro aqui, a gente vem passando aqui no momento e ele capotou esse carro aqui, ó, aqui no centro da cidade e atropelou essas motos aqui, ó, e aqui muita gente olhando aqui esse material, essa situação. E aqui essas motos foi tudo atropelado aqui por ele, ó. Um momento nunca visto antes aqui, né? E aí estamos avisando pra vocês aqui, né? Ele capotou aqui diversas vezes aqui, ó. Aquela caminhonete ali, passou mal, deu uma convulsão e aconteceu isso aqui. Aqui a polícia militar tá já dando cobertura aqui, o SAMU já levou ele pro hospital, né? E é isso aí, né? Um caso meio inusitado aqui. Pois é, gente, vocês que nos assistem aí, essa é mais um boletim aqui da nossa informação. Eu estou mostrando para vocês aqui, essa caminhonete capotou aqui diversas vezes, né? O cara, segundo ele passou mal, o motorista. Ele passou mal e aí causou essa capotamento aqui e fez esse trágico acidente aqui. O engarrafamento aqui aumentou por conta desse acidente, né? Mas já estabelecendo aqui o acidente, já chegou socorrista, como a gente falou para vocês, mas é isso aí, né? Um caso não visto antes aqui no centro da cidade, um capotamento no centro, assim, né? Mas por conta disso, ele surtou e aí o acelerador, né, apertou, ele saiu passando por cima das motos que estavam estacionadas e aí com isso causou aqui um engarrafamento no centro, aqui na via oposta, né? E é isso aí, gente, faz parte da vida, né? Um negócio nunca visto antes, vou repetindo para vocês aqui, negócio sério mesmo. É isso aí, vocês que nos assistem, estamos trazendo aqui na primeira mão para vocês aí. Aí aqui o trânsito congestionou por conta disso aí, né? Muito bem, muito bem, muito bem. É, pessoal, continua o trânsito aqui engarrafado. O negócio embaçou mesmo aqui, né? Embaçou e aí estamos esperando aqui ver se... Inclusive eu parei para fazer a matéria ali, não vou poder sair também. Mas aqui tá na mão oposta, né? Porque não pode entrar ninguém lá pela outra mão. E aí congestionou aqui a cidade. É uma situação complicada, né? De se ver. O acidente ali, ele... Diga homem, o acidente ali, ele... Coisa interessante, viu? No sentido... Ele deu azar, coitado, que ele surtou. E aí o pé acelerou na certa, o carro a diesel não para, né? Não interrompe. E aí congestionou o trânsito aqui, deu várias capotadas.
E não ficou nenhuma das motos que estavam aqui no estacionamento, todas foi atropelada aí. Estão vendo aí, né? Tem bastante curiosos ali ainda. Muita gente ali ainda na expectativa. E é isso aí. O negócio foi isso aí que vocês estão vendo aí, né? Faz parte da vida, né, gente? E o trânsito continua aqui, ó, congestionado aí. Segundo as informações mais depois da matéria feita, a gente ficou sabendo que uma criança também foi no SAMU, uma mulher, uma criança e também um homem. Eu acho que o homem estava na moto. Agora a mulher, a gente não sabe se estava no veículo com ele, porque lá no veículo tinha uma cadeira de uma criança, né? No veículo, dentro dentro dessa caminhonete aí, né? Tinha eu não sei, as informações que foram 3 socorrido aí para o hospital, né? E ele estava surtado, ele estava em desespero, como que se, né, quando ele passou mal, deve ter apertado o acelerador do veículo, ele tipo infarto, coisa assim, e esses carros é automático, quando você acelera ele passa de marcha, aí em vez de diminuir a velocidade aumenta, né, neném? Neném eu vendo até para 100 vezes, se tiver dinheiro, a gente aumenta as parcelas, né? Gota serena, velho, a gente tá aí, olha, vou dizer a coisa, viu? Terreno para 60 vendo, neném. Me procure que nós se vê aí numa boca de noite aí, viu? Muito bem, né, pessoal? É um caso inusitado aí na cidade, no centro da cidade, um acidente dessa natureza. Então a gente não tem jeito a dar, só registrar mesmo aí. E chegou no momento exato, né, Adelídio? Então é isso aí, gente, é isso aí. Todas as motos que estavam no estacionamento, ela foi atropelada. Aí porque a polícia juntou todas aí depois da caixa aí, depois desse banco, né? Depois dos Correios, aí tem um estacionamento de uma farmácia, de um banco que tem aí desse lado, e da academia, todo esse estacionamento de moto aí estava cheio de moto. E quando esse rapaz insultou, ela saiu passando por cima das motos e capotou, veio a capotar, e foi a sorte, de uma certa forma, porque senão ele ia passar direto, bater na parede lá, ia derrubar a casa, sei lá, aconteceu assim, né, tá aí. E aí, todo esse estacionamento aí era moto, aquela ruma de moto lá, estava tudo aí, nesse exato momento aí do acidente. Então, hoje essas pessoas hoje, é só gente infartando, tendo esse problema, AVC, depressão, então o negócio está sério, né, o negócio ficou meio difícil, e aí o bicho está pegando, né, velho? Está pegando. Aquela caminhonete ali passou mal, deu uma convulsão e aconteceu isso aqui. Aqui a Polícia Militar está já dando cobertura aqui, o SAMU. Pois é, né, pessoal? Já passamos aí, depois eu vou enviar aí para os amigos, está na íntegra aí a matéria para vocês assistir, todinho também que não estiver assistindo, né? Nem todos podem assistir assim, às vezes não está aqui no canal agora, vendo a gente aí, né, Adelídio? Mas faz parte da vida aí, né, Cardozinho da Bahia? Faz parte da vida é assim mesmo. Deixa eu ver aqui a fala do prefeito Marcelo, vamos ver. Irmãs em Cristo, olha, vocês sabem por que eu estou assim de blazer? Ontem eu vim para aqui, Samuel, estava um frio, você não imagina como estava frio ontem. Mas os evangélicos vieram. Não vieram todos esses, mas veio muitos evangélicos para aqui. A gente fez uma festa maravilhosa e louvamos e glorificamos a Deus, não foi isso? Mas botaram para eu cantar, meu amigo. Tem uma cantora aqui, qual foi o nome dela? Gisele Nascimento. Cassiano não veio, mas o prefeito veio. O prefeito vai cantar. Aí eu fui todo cheio. Falei, hoje eu vou botar um blazer lá para ficar bonito. Chega aqui, tá todo mundo de casaco e eu aqui de blazer. Mas eu quero dizer a você que é uma satisfação enorme ter você aqui. Disseram que a Semana dos Evangélicos esse ano ia flopar. Não ia dar certo, porque deixaram para cima da hora.
e etc, etc, e teve uma atração que foi cancelada, e eu dizia, esqueçam isso, a Semana dos Evangélicos vai ser show, porque vocês não estão aqui por uma atração, vocês estão aqui pela fé que vocês têm em Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, unidos na fé, para louvar e agradecer a Deus por estarmos aqui. Então fica aqui o meu carinho especial a cada um de vocês e dizer que o prefeito aqui gosta de crente, viu? O prefeito até gosta de crente. Eu quero dizer a vocês, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos os pastores, todos os líderes, todas as bandas, a você que está aqui para fazer essa belíssima festa e dizer que podem continuar contando conosco. E quero aqui, pastor Gilson, atender no pedido de todos os evangélicos que nas redes sociais pediram, prefeito, no próximo ano assuma o controle e organize a festa. Então, próximo ano, com 3 meses de antecedência, eu vou me reunir com o senhor, com os demais pastores, vamos fazer uma enquete com 3 meses de antecedência, para ouvir de vocês quais são as atrações que vocês querem, porque quem vai querer as atrações são vocês no próximo ano. Com a devida antecedência, para que não exista nenhuma surpresa e para que tenhamos uma festa à altura do povo evangélico de Conceição do Coité e da Bahia. O meu muito obrigado, o meu carinho especial a cada um de vocês. Que Deus abençoe cada família que está aqui presente. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Tem dias que eu vou acordar querendo menos, tem dias que se acorda me querendo mais, tem dias que você só dá 10%, eu te completo com 90%, tu todo em paz. Cansado é isso, quem briga sempre, vem na ponta da lei, só me dá minha frente. Mas te amo, as meninas, e aí? Te amo, gente. Liberado a contar de mau humor, mas não de um outro não pode ser amor. Se um decide é só conversar, só pra proibir de terminar. Nesse mundo em você por mim, mas são feliz, também tem e às vezes são dois redondos, tô todo mundo capaz. Cardozinho da Bahia aí, né, compadre velho? Roberto Cardoso, é irmão. É irmão, né? Toma lá da cá, não, ele é um cara retado, né? Pois é, né, compadre velho? Tic-tac com aço, vamos parar com esse negócio. Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Daqui a pouco, o Devan velho chegou, o Devan velho. Você viu aí, Devan, o acidente. Após o programa eu vou jogar para vocês aí no link para vocês assistirem aí na íntegra. O acidente do centro da cidade aí, viu, Devan? Você chegou agora aí, tá vendo agora? Rapaz passou mal aí dentro perto dos Correios, vindo lá, sentido da igreja, né? Ali é mão, e ele, depois do quebra-molas, ele teve um problema de saúde, surtou e saiu com o carro surtado, aí saiu atropelando essas motos aí, deu 3 capotadas aí, levaram ele para o hospital e pessoas que também foram, um homem foi atropelado e mais foi uma criança e uma mulher, né? E a gente presenciou aí, poucos minutos a gente chegou aí presente e fizemos essa reportagem para vocês assistirem aí, e é assim, né? Hoje as pessoas tá tendo esses problemas de saúde, tá um negócio sério, o negócio tá ficando terrível, né? É tanto infarto, é tanto depressão, é tanta boialice, é tanta coisa no mundo que o mundo tá virado a gota serena, né, compadre? Tá. O negócio não tá brincadeira não, meu amigo. Pode sorrir, filho do escambau, pode sorrir quem que tá ligando. Né, Devan? Tá no jorro ainda? Eita. Tu é doido. Tá no jorro ainda, Devan. Não tem outra vida mais não. E tá vendo aí, compadre, velho? Ô, Adelídio. Rapaz, Devan tá aproveitando a vida. Tá lá mais a esposa dele no jorro, comendo carne de bode, virado o coscobeio, né, rapaz? E aí a gente
tá nessa luta aqui, ele tá lá trabalhando lá, né? Mas é assim mesmo, vai quem pode. Quem não pode se sacode, né? Quem não pode se sacode. Então a gente estamos aqui. Chegou o Jorge Juarez, também tá vendo a gente. A gente agradece aí do coração, né, Jorge Juarez? A gente agradece de coração. Muito bem, vamos adiantar aqui as coisas. Vou mostrar para vocês aqui um ponto curioso. Nós estamos aqui de uma parte da cidade aqui onde rendeu bastante lojas novas aqui em Coité, né? Vamos mostrar um pouquinho aqui, dentro da nossa curiosidade, da movimentação da cidade. A gente fica curioso, já que a gente está dentro de um assunto, de outro. Só mostrando para vocês aqui, viu, gente? Coisa bacana. Nós temos aqui no centro da... daqui a pouco a gente vai mostrar aí pro pessoal que não viu essa situação, né? Que o Jorge Juarez, chegou o Jorge Juarez pra cá, vendo a gente aí, Adelídio tá aqui mais gente, Devansiva, tá lá no jogo vendo a gente, Ana Almeida, Roberto Cardoso, tá aí nas Barrocas vendo a gente, no Rosário, Cardozinho da Bahia tá aqui, Adelídio do táxi, Neuza Santana tá aí em Feira Santana, Vladimir Carneiro, obrigado Vladimir pela audiência aí, Ica Moreira vendo a gente, aí o Cabo Ica, tá vendo a gente dizendo que eu corto cabelo, não tire sarro não, tire sarro não. Ivonete Santos, irmã do velho de Forró Bodó, tá vendo a gente, obrigado. Cardozinho da Bahia, compadre Albérico Matheus vendo a gente, Jonas Santana, obrigado aí compadre Jonas Santana vendo a gente aí, Nilza Santana já falei, e Anne Almeida tá por cá, o pessoal que chegou aí, né compadre? Vamos adiantar aqui as coisas, senão não o papagaio não tem para comer, né compadre? Não o papagaio não tem para comer, é desse jeito que a vida toca para frente, né? É desse jeitinho, senão o bicho pega, né, Cardozinho? O negócio é desse jeito aí, senão a gente fica para trás e não dá certo, né? Não dá certo, tem que botar para lá. E hoje é segunda-feira, hoje estamos chegando já ao finalzinho do mês, né, rapaz? Hoje é finalzinho do mês, tá chegando o final do mês, o mês tá indo embora já, né? Setembro de Deus, tá indo embora, mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? A vida é desse jeito. E a gente tem que se conformar com essas coisas. Pois é, né, compadre velho? A informação que eu tenho aí sobre o acidente, esse rapaz aí, a placa é de Santa Luz. Ele é um pouco desconhecido. A informação que nós temos aqui, a placa dele é de Santa Luz. E foram levados 4 pessoas para o hospital. Ele, um homem, o homem poderia estar na moto, né, ali na moto, e uma criança e uma mulher. No carro tem uma cadeirinha de criança. Podia ser a mulher dele com a criança, ele e o que ele atropelou na moto que estava sentado ali, né? E aí os detalhes é desse jeito aí. Foi um negócio inusitado mesmo. Foi uma coisa... Surtou e aconteceu essa lambança toda aí, vocês estão vendo aí, né? Um carro novo, né? Uma Ranger, um carro de força, é um carro que é automático, você acelerou, ele passa de marcha, aí aumentou mais a velocidade, aí tudo isso aqui é estacionamento de moto. Foi a polícia que juntou as motos aí, todas essas motos aí, da academia, desse estacionamento aí, tudo estacionamento aí, tá vendo aí? Então foi juntado aí as motos, porque ele saiu atropelando as motos nesse lado direito aí, mas ele deu 3 capotadas aí parou aí mesmo, né? Desviraram, o carro desviraram, e aí daí a pouco o guincho apanhou e já levou, mas diz que ele está bem, né? Diz que ele está bem, só não tenho notícia do atropelado e da mulher, mas diz que ele estava bem, estava meio assim, doidão, assim, meio maluco, não é sinal de embriaguez, não é. Conversei com o policial, o cabo aí que da Polícia Militar, conversou comigo, me falou que não é sinal de embriaguez nem de idade entorpecente, surtou, né? Um tipo de um surto, uma coisa de saúde, né? E hoje é como a gente está dizendo, as pessoas hoje estão desse jeito, as pessoas estão tudo hoje, nós estamos vivendo uma pior fase que o ser humano, tirando da guerra de 1940, 44, 45, né? A maior tristeza é o que o mundo está vivendo hoje. As piores qualidades de vida as pessoas estão vivendo hoje. Levantamento aí pela Defesa Civil, pela Secretaria Mundial de Saúde, né? O mundo está vivendo hoje
a doença mais invisível, a doença que no laboratório não tem descoberta para poder curar as pessoas, que é a depressão, o infarto, o AVC, essa loucura que está acontecendo, uma alimentação enlatada, industrializada, né? Não tem jeito, as pessoas vivendo muito com a mente, só a mente trabalhando de 24 horas, sem o exercício físico, aquele exercício que a gente faz, que eu faço exercício, congestionou a cidade toda aí, e eu, né, sempre reporto, está perto dessas coisas, acontece, a gente está aí. Eu fui o único a registrar esse momento aí de câmera, né? Porque quando as outras matérias, o outro pessoal chegou, já tinha alguém espanhado o carro, não tem esse povo mais. E por coincidência, eu estava indo aí perto do banco resolver uma pataquada aí, e um minuto depois eu cheguei e consegui registrar isso aí. E, como eu falei, conversei com o policial lá, que estava sustentando lá o trânsito e resolvendo a situação, né? E aí, essas motos foram todas atropeladas, toda quebrada aí. Isso vai ser um problemão, viu? Para ele, para muitos pobrezinhos aí que tem moto aí, não se sabe se está tudo irregular, e aí vai ser um negócio sério, né? Graças a Deus que não tivemos vítima fatal, né? Só se agravou no hospital, mas no momento que a gente ficou sabendo, como eu falei, uma criança, uma mulher, ele e o outro senhor. Segundo o colega que me falou, o senhor estava na moto sentado. E a mulher e a criança pode ser dele, porque no veículo dele tem uma cadeirinha de criança lá dentro do veículo, né? Quando eu cheguei lá ainda vi, as portas do carro tinham acabado de desvirar e estava lá dentro. Então a polícia aí me falou que não é sinal de embriaguez. Ele surtou a doença, deu um mal-estar, um tipo de infarto, coisa assim. E aí aconteceu esse trágico acidente e paralisou um pouco a cidade aí, né? Foram meia hora ou mais aí para o trânsito, mais de meia hora. Esse trânsito aí está do lado oposto, porque lá fechou, né? Fechou esse lado lá aí, e aí na frente desses veículos tinha uma outra via de carro subindo, obstruindo a outra via lá. Então, mas graças a Deus, estão vivos, o que é importante é isso. E os curiosos aí, as pessoas curiosas aí vendo, e o trânsito, né, atropelou um pouquinho aí o movimento. Então é isso aí, pessoal. E a gente vem dizendo, a vida deixe de agonia, deixe de lambança, né, Jorge Watts? Não adianta muita coisa. A gente está vendo que ele é uma pessoa, a pessoa tem um veículo desse, não é uma pessoa, carro novo, um carro desse custa mais ou menos aí seus 150 a 200 mil reais. Então não é uma pessoa pobre, né? Não é uma pessoa que tem uma vida elevada, vamos dizer assim, tem uma condições melhor, boazinha, mas surtou. Então a gente não adianta estar em muita correria de vida, não vale muito a pena. Tiver a oportunidade de ganhar o dinheiro para trabalhar, ganhe o dinheiro, faça um investimento, desfrute da vida. Mas hoje essa questão de infarto, de um AVC, essas doenças que não está tendo cura, que é por conta disso. A gente estamos tendo um atropelamento na vida. Antigamente as pessoas, a gente tinha um desgaste físico, né, no corpo, trabalhava no pesado, mas a mente chegava em casa, tomava um café, tomava um banho, e aí já estava, depois amanhecia sãozinho, porque não era a mente que estava sendo usada no desgaste físico, era o corpo. Hoje não, hoje as pessoas estão tendo esses problemas sérios de essas turbulências na vida. Não é isso, compadre André Parrudo? Evanildo Cassino está lá vendo a gente lá na região do sertão da Bahia, né? Está lá nas Imburanas, em Orolândia, aí, no Alagadiço, vendo a gente. Então, gente, esse acidente não visto antes, eu não tenho lembrança. Nasci e me criei aqui numa das cidades maiores da região. Eu nunca vi alguém virar um carro, né, dentro de um lugar desse, que aí próximo aí, ó, tem um quebra-mola. Depois do quebra-mola foi onde ele, na certa, acelerou para passar do quebra-mola. Aí veio esse surto e aconteceu isso aí, né? Um negócio terrível, um prejuízo terrível aí, né? E essa aí, né? Tudo bem, comadre Evani? Tudo bem? Vocês por aí, tá tudo bem? Com Mariane tá mandando um abraço a você aí, viu? E é isso aí. Pois Parrudo, essa foi a história aí, né? Já sabia, tu estava sabendo aí, né, Parrudo?
Foi aqui, Parrudo, foi aqui em Coité, né, rapaz? Foi aqui em Coité, agora há pouco, distante. Umas 4h30 da eu estava passando lá no momento e fraguei aí esse tumulto aí, esse acidente que aconteceu no centro da cidade aqui, né? Foi nestante. E aí você conhece, né, Parrudo, muito bem, sentido aí os Correios, né? Aí tem essa academia, tem esse banco do lado aí, tem a caixa ali, né? Me parece que tem uma farmácia aí depois do quebra-mola, sentido quem vai para os Correios. E aí vindo da matriz, ele surtou, esse rapaz da caminhonete, ele teve um problema, surtou e o carro é automático. Aí quando ele surtou, acelerou o carro saiu, atropelando todo mundo aí, ele com problema aí, e aí congestionou tudo. Mas veio o SAMU, levou ele para o hospital. Eu fiquei sabendo que foi uma criança que foram também, uma criança de braço, uma senhora e um outro homem. O homem estava nas motos, né? Estava sentado nas motos. Agora nesse carro aí tinha uma cadeirinha de criança. Se é dele, eu não sei. E as informações que a placa é de Santa Luz. Também não sei dizer se o carro não sei dizer se é de Coité. Sei que esse carro aí, a placa é de Santa Luz. Então a gente fragou esse momento e registramos para o pessoal. E aí é lamentável, né? Porque o prejuízo muito grande. Essas motos aí, ninguém sabe como é que vai ser isso aí agora. Disse que estava 19, foi 21 motos, estava nesse estacionamento e aconteceu tudo isso aí. E vai ser ruim para ele resolver isso aí, porque de qualquer jeito, de uma certa forma, as motos que tiver aí, aquelas que não tiver no seu devido estado, os donos vão perder, né? Se tiver bom senso, né, não se sabe aí como é que vai ser. Por enquanto a gente não teve, aí congestionou a cidade toda ali, né? A outra parte lá congestionou, porque ali em Paulo Pinto, ali naqueles mediações ali, travou tudo ali, porque vinha da matriz, e aí quem estava descendo aí, o negócio pegou, né? E faz parte, a polícia militar tentou obstruir aí para facilitar, mas não teve jeito, teve que esperar chegar o guincho e fazer a remoção desses veículos aí, dessa caminhonete, e o bom é que ele está vivo, né? As informações que nós tivemos quando nós saímos daí, que ele não sofreu nada, virou o carro, mas ele, se teve machucão, foi bobagem, mas ele estava surtado em desespero, gritando aquele negócio, tipo um infarto, dando um infarto, uma coisa dessa natureza. Está falado, está dito, né? E é assim mesmo, faz parte da vida, a gente tem que estar preparado e procurar mais descansar nossas mentes, porque a coisa está saindo do controle, as pessoas precisam mais buscar um certo controle emocional, as mentes não estão aguentando, aí o trânsito como é que está aí? É trânsito, é buzina, é correria, e não é corpo, o cansaço é mais da mente. Mas vamos deixar quieto, vocês estão vendo aí no nosso monitor, eu sou um paparazzo das informações, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aí. Se eu descambar logo aqui para eu mostrar para vocês aqui uma coisa interessante aí no nosso mundo, né? Vamos ver aqui uma matériazinha para nós. Né, comadre Evanilde, Cassiano aí, tá aí alagadiço de Umurã, de Orolândia, vendo a gente, perto do Coscomeio, né, comadre? Longe demais, tá doido. Já fiz um forró aí nesse alagadiço. Tem um bocado de ano aí, foi um forró rinado. Toma lá da cá e foi a portaria. O Tom me dá, me dê calma. Então vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos! Vai pros infernos você, rapaz. Vai pros infernos. Vixe, milharia, isso nem é hora de tá xingando não, né, filho? É isso mesmo, né, compadre? Cadê? O compadre Parrudo, você que cria bode, cabra. Bode e cabra é a mesma coisa, né? É a mesma geração, né? Tem uns países aí que usam lá no deserto do Saara, a parte onde tem sobrevivência de pessoas que moram. Os animais se adaptam a comer a vegetação que tem, que é árvore de uma estrutura alta. Vamos ver um pouquinho aqui do trecho? Árvores. Sim, isso mesmo. Cabras empoleiradas entre os galhos. Com notável agilidade, elas escalam os troncos retorcidos das argâneas e alcançam até 9 metros de altura para comer os frutos protegidos por espinhos. Mais do que uma excentricidade da natureza, esse comportamento revela uma aliança singular.
Ao se alimentarem dos frutos da argânia, as cabras acabam dispersando as sementes através das fezes, contribuindo ativamente para a reprodução natural da árvore. Esse processo sustenta a sobrevivência das argânias, uma espécie endêmica do Marrocos, cujo óleo é altamente valorizado por suas propriedades nutricionais, cosméticas e medicinais. Essa cena quase surreal, de dezenas de cabras equilibradas em finos galhos, mostra como a vida encontra maneiras engenhosas de persistir, mesmo nas condições mais improváveis, em um dos ecossistemas mais áridos do norte da África. Pois é, né, pessoal? Um dos desertos da África, né? Um continente imenso, milhões, mil e mil quilômetros de continente, né? Nesse continente aí da África, África Central, África do Norte, África do Sul. E aí está num deserto, né? Aí um deserto. Essa parte é a parte de onde tem, antes de chegar no deserto do Saara, lá tem essa parte aí dessa sobrevivência desses animais aí, né? O bode, ele embaixo não tem grama, ele vive aí, ó. Aí o que acontece? Repara como é que a natureza é. Ele se alimenta dessas frutas, come a fruta, a folha, e aonde ele passa, Zacarias, ele defecando, ele acaba aqui. Vocês veem que embaixo não tem, né? Ele acaba aqui florestando, vai como se plantando essas árvores aí. E essas árvores é rica, ela produz um grande óleo aí, né? Um grande óleo, e é desse jeito aí. Então o mundo da gente é completo. É isso aí, compadre velho. Então aí os bodes, onde é que esses bodes vivem? Onde é que ele se alimenta, em cima dessas árvores que dá até mais ou menos uns 9 metros. Né, que o padre Zacarias chegou por cá, Edmilson de Lima, moto. É isso aí, gente. O mundo tem diversas coisas. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais uns trechos também de coisa interessante aqui nesse mesmo continente aí. É isso mesmo. Árvores. Sim, isso mesmo. Cabras empoleiradas entre os galhos. Com notável agilidade, elas escalam os troncos retorcidos das argânias e alcançam até 9 metros de altura para comer os frutos protegidos por espinhos. Mais do que uma excentricidade da natureza, esse comportamento revela uma aliança singular. Ao se alimentarem dos frutos da argânia, as cabras acabam dispersando as sementes através das fezes, contribuindo ativamente para a reprodução natural da árvore. Esse processo sustenta a sobrevivência das argânias, uma espécie endêmica do Marrocos, cujo óleo é altamente valorizado por suas propriedades nutricionais, cosméticas e medicinais. Essa cena quase surreal, de dezenas de cabras equilibradas em finos galhos, mostra como a vida encontra maneiras engenhosas de persistir, mesmo nas condições mais improváveis, em um dos ecossistemas mais áridos do norte da África. Pois é, né, que o padre Zacarias, velho, que o padre Noel chegou, né, Zacarias? Você, que o padre Edmilson chegou agora, vocês chegaram agora. Não sei se vocês viram aí o acidente que teve aqui em Coité. Eu vou botar um trechinho rapidinho aqui para vocês verem aí que a gente conseguiu registrar esse acidente que no centro da cidade, não visto antes, né? Cadê aqui? Deixa eu botar rapidinho para vocês matar a charada aí, né? Aí capotou no centro da cidade, o rapaz ele surtou aí, passou mal. E aí aconteceu isso aí, a gente chegou no momento, 4 ou 5 minutos, talvez mais um pouquinho, a gente fragou aí e fizemos essa matéria aí desse acidente, né? E chamou a atenção dos curiosos, a polícia militar deu cobertura. E o rapaz parece-me que ele é de Santa Luz, né? Ele surtou e foi levado aos hospitais aí, rapidinho, chegou o SAMU e levou uma senhora que estava, uma criança, dentro do carro tinha aí, volto a repetir, tinha uma cadeirinha de criança. E foram 4 atendidos pelo SAMU e levou até o hospital.
mas eu não sei dizer se era a esposa dele, tinha uma cadeira dentro do veículo, né? Eu não sei dizer. Então, ele saiu atropelando essas motos e aí foi uma pessoa atropelada, aí que estava sentado, que aí também é estacionamento de mototaxista. Aí tem banco aí perto, tem academia, tem os correios, aí tudo foram motos que a polícia juntou depois do acidente. Aí tudo é estacionamento aí. Então ele surtou e aconteceu esse acidente aí. E a gente ficou sabendo que ele não veio a óbito, né? Foi tipo um infarto, coisa dessa natureza aí. Mas ele estava no hospital em desespero, assim, né? Não mal do acidente, assim, como se tivesse sentido alguma coisa, mas nada que viesse choquear mais do que o que aconteceu, né? É isso, compadre Jaime, é a vida, né? Ele surtou, segundo o pessoal que entende desses veículos, eu sou leigo em dizer, mas diz que esse veículo é automático, quando você acelera ele passa a marcha, né? Quando ele passou do quebra-mola, tá, ele tem um redutor de velocidade, e foi depois do quebra-mola que ele avançou. Aí o carro forte, o carro a diesel, é um veículo que tem estabilidade não, tem força, né? Não é. E aí ele congestionou tudo, tal, ele deu 3 capotadas ali, que ele atropelou as motos. Aí depois que saiu subindo por cima das motos, ele capotou. E aí houve esse congestionamento todo aí, mas a gente está sabendo que ele está de boa. E eu não tenho notícia sobre a mulher e a criança, né? Se realmente essa criança era filho dele, ninguém sabe, eu não sei. Eu consegui conversei com o policial aí a situação do veículo aí, né? Um veículo novo, uma Ranger nova. E o policial me disse que não estava suspeito de álcool alcoolizado, nem entorpecente. Não, foi doença mesmo. Deu um surto doido e aconteceu isso aí, né? E ele achou as motos, saiu atropelando. Se não acha as motos, ele ia bater de frente lá o muro do cruzamento ali, né? Então, aí causou tudo isso aí, mas faz parte, né? E a gente resistiu aí, e é desse jeito mesmo, né? É desse jeito que a vida eu volto a dizer, né? As pessoas nós estamos atravessando uma fase difícil, o ser humano, com tanto mal-estar, tanta vida problemática na mente das pessoas. Só se fala em doenças misteriosas, que é esse infarto, essa coisa toda que está acontecendo. Então ele surtou, é psicológico isso, surto, a coisa, a pessoa deve estar muito estresse, coisa dessa natureza. Surtou e capotou aí no centro da cidade, porque ele atropelou as motos. Então veio, né, compadre Mazinho, você que entende um pouco aí de veículos, essas coisas. Esse veículo, ele é um veículo que é a diesel, segundo o pessoal, automático. Quando ele acelera, ele muda de marcha. Então, quando ele surtou depois do quebra-mola, ele deve ter apertado o acelerador, avançou, e aí ele atravessou aí, saiu atropelando esse pessoal e capotou, porque saiu passando por cima dessas motos todas, aí deu 3 capotadas, desembocou ela aí, mas ele estava com esse problema aí. Então, mais uma vez dizer que é dito pela medicina do mundo, a Secretaria Mundial de Saúde, que a doença do século é esse estresse, que é essa loucura que dá na cabeça das pessoas, tanta coisa por conta de uma vida terrível que está se vivendo. As pessoas estão se acabando, que só usa a mente para sobreviver. E aí causa essa situação toda de estresse, de infarto. Aqui na Coité mesmo, a gente estamos, Daguinho, com o Padre Daguinho, a gente está triste, muito triste. Estava começando hoje lá na Câmara dos Vereadores, antes de começar a sessão. Tanto infarto está tendo na nossa cidade, tanto AVC, tantos problemas sérios, pessoas com problema psicológico, internando pessoas. Tá assustador, a gente estamos tristes, porque nunca vimos isso antes, né? Tanta gente indo embora com infarto, cai. Só veio um clamando, morreu fulano ali, morreu Beltrano. Estava doente? Não, passou mal, caiu. Chega no hospital, não é infarto. O outro está indo para Salvador, morreu no caminho que não deu tempo de chegar. E tá aí, ó, a quantidade de moto, ou foi 18 motos, ou foi 21 motos que estavam no estacionamento. Aí foi a polícia que ajuntou essas motos tudo aí, ainda tem moto lá na frente. Então, o surto é um problema causado do estresse, causado desse tipo de coisa, né? Da vida atropelada mesmo,
na mente. A gente precisa, o ser humano precisa voltar, desligar um pouco essa agonia de vida. Viu, compadre Jaime, não adianta nada, né? Não adianta nada, desse jeito mesmo. Então, congestionou tudo e fui registrado. Eu fui o único a chegar no momento, por coincidência, né? Coincidência, a gente não sabe nada. E quando os outros repórteres chegou, já tinha passado toda essa agonia aí. Conseguiram pegar essas informações e vão falar lá. Mas eu consegui ainda registrar esse momento aí. Como eu disse, ainda voltei a falar lá com o cabo da Polícia Militar. E ele me disse que pode ter certeza que ele não estava embriagado, não tinha sinais de entorpecente, nada disso. Foi problema de saúde mesmo, um problema que... Então, quando está bebendo, bota a culpa na cachaça, né? Então, é isso aí. Às vezes o cara até toma uma e duas e embebeda, talvez até tire ele de um infarto. Vamos dizer assim, porque o cara vê com a vida sedentária, a vida nesse corre-corre, acaba vivendo uns dias de vida triste e acumulando energia negativa na mente. E aí o corpo não resiste, né? E deu essa coisa todinha nesse coité aí, né? Coscobe. Embaçou e aí estamos esperando aqui ver se... Inclusive eu parei para fazer a matéria ali, não vou poder sair também. Mas aqui está na mão oposta, né? Porque não pode entrar ninguém lá pela outra mão. E aí congestionou aqui a cidade. É uma situação complicada, né? De se ver. O acidente ali, diga homem, o acidente ali, coisa interessante, viu? No sentido, ele deu azar, coitado, que ele surtou e aí o pé acelerou na certa, o carro a diesel não para, né? Não interrompe. E aí congestionou o trânsito aqui, deu várias capotadas e não ficou nenhuma das motos que estava aqui no estacionamento, todas foi atropelada aí. Estão vendo aí, né? Tem bastante curiosos ali ainda. Muita gente ali ainda na expectativa. E é isso aí. O negócio foi isso aí que vocês estão vendo aí, né? Faz parte da vida, né, gente? E o trânsito continua aqui, ó, congestionado aí. Pois é, né, compadre Daguinho? O Daguinho tá dizendo aí, né, compadre Daguinho, que ele estava todo atordoado, né? Perdeu a memória. Mas é justamente isso, né, compadre Gilberto Lima Oliveira Simpliciano. Compadre Gilberto, velho. Hoje não vai dar para tocar o seu vídeo hoje. Eu estou atropelado aqui hoje e eu preciso ajeitar o áudio dele aqui, viu? Vou deixar bonitinho para tocar quarta-feira aí. Hoje aconteceu esse imprevisto aí. A gente registrou esse momento, mas a gente fique tranquilo. Eu vou botar Zé Ramalho para cantar aqui no Coité Cultura. Pois é, tá dito, tá feito, né, compadre velho? Compadre Jaime aí que tá por dentro das coisas da vida, mora na cidade apirriada. Né, compadre Jaime? Coisa comigo. Pois é, compadre Jaime. É assim mesmo aí. Isso mesmo. Aí nós já mostramos esses bodinhos aí, né, compadre velho? Os bodinhos aí lá da África que vai para se alimentar. Eles vão para cima dessa figueira aí para poder se alimentar, e eles são uns reprodutores dessa planta. Eles comem essas folhas, semente, fruta, e aí eles saem aí apavorando, né? Ele faz sair caminhando, depois que ele enche a barriga e defeca aí dentro e já acaba germinando essa semente, e a sobrevivência aí desse ambiente, o estilo que aí ó, eles sobem aí dá 9 metros, 8 metros de altura, até 9 metros eles conseguem se alimentar, né? Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que diz. Aí, ó, esse aí é chamado deserto aí da África do Norte, África do Norte aí, né? E aí essa parte aí é um deserto, não é ainda o deserto do Saara não, mas está próximo, né? E essa planta dá esse óleo que é tão valioso para quem vive aí, né? Pois é. E a gente acaba trazendo essas informações para a gente ficando informatizado. Não é isso, compadre Rio? Muito bem, é isso mesmo. A gente estamos já... Só falta 15 minutos para 19 horas e o mundo está desse jeito aí mesmo. Né, compadre velho? Coisa de outro mundo, né, compadre
Que o pai Zacarias é coisa do outro mundo. É desse mesmo jeito aí. Se eu tivesse um coração que tivesse ainda a ilusão, venci coragem pra recomeçar o amor. O pai impôs o amor assim só. Agora é vida sem razão. Tentei orar, mas só rezei você. A sua ausência mais e mais me invade. Pedi o amor, mas devolveu saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Agora é vida sem razão. Tentei orar, mas só rezei você. A sua ausência mais e mais me invade. Pedi o amor e devolver saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Agora é vida sem razão. É Marilúcia Fonseca da Silva tá por cá. Com o padre Gilberto Oliveira Lima disse que cantou essa semana, não sei aonde. A gente tá bonito, viu, com Marilúcia Fonseca, com o padre Jaime Pereira, com o padre Nesita. Aí a musiquinha boa, né, com o padre Nesita, do tempo lá da rede, do tempo que a gente era jovem. Aí essas músicas coisavam, um romantismo danado. Tomava uma cachaça, quem bebia, quem não bebia tomava um quiçuca. Tinha uma quiçuca, né, pai? Ô, pai, já eu mandei, eu vi a chuva lá, uma briga que você mandou de uns caras batendo cacete no meio da rua lá. A violência danada daqueles bebês, né? Não acredito nessas conversas que o padre Gil. Cadê aqui? Eu tava aqui, ali, vi o pai já me dizendo que lá tava chovendo bastante. E eu ia pro céu aqui, de cadê a chuva? Atenção, Jaime Pereira aí, mas tá indo na Bahia, aí na capital. Manda essa chuva lá pra cá, Jaime. Aqui você tá tanta chuva pra vocês aí, rapaz. Dá uma sopradinha pra ela vir nesse caminho aqui, ó. Pegar essa direção aí, dá pra gente receber, ó. Tá bonito, ó. O céu tá pesando, o céu tá engrossando as nuvens, como diz vovô, mas papai, ó. Tá engrossando que é pra chover trovoada, viu? Pai Jaime, mande. Vê aí Santo Antônio de Jesus aí nessas igrejas que tá em Salvador. Que é a capital que mais tem igreja no Brasil, é essa lá, viu? Você manda aí, ó. Manda essa chuva descer lá pra cá, viu? Tá chovendo muito aí, pai Jaime. E aqui tá assim, ó. As imagens aqui da BA, a gente estamos aqui prestando um serviçozinho aqui, esperando terminar aqui, mas estamos aqui olhando pro céu para ver se tem uma chuvinha para a gente se alegrar, né? Também se não calorar agora não vai chover trovoada, tem que chover trovoada aí. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs de Cristo. Olha, vocês sabem por que eu tô assim de blazer?
Ontem eu vim para aqui, Samuel, tá com frio, você não imagina como estava frio ontem. Mas os evangélicos vieram. Não vieram todos esses, mas veio muitos evangélicos para aqui. A gente fez uma festa maravilhosa e louvamos e glorificamos a Deus, não foi isso? Mas botaram para eu cantar, meu amigo. Foi. Tem uma cantora aqui, qual foi o nome dela? Gisele Nascimento. Cassiano não veio, mas o prefeito veio. O prefeito vai cantar. Aí eu fui todo cheio. Falei, hoje eu vou botar um blazer lá para ficar bonito. Chega aqui, tá todo mundo de casaco e eu aqui de blazer. Mas eu quero dizer a você que é uma satisfação enorme ter você aqui. Disseram que a Semana dos Evangélicos esse ano ia flopar. Não ia dar certo, porque deixaram para cima da hora, e etc, e teve uma atração que foi cancelada. E eu dizia, esqueçam isso. A Semana dos Evangélicos vai ser show. Porque vocês não estão aqui por vocês não estão aqui por uma atração. Vocês estão aqui pela fé que vocês têm em Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, unidos na fé, para louvar e agradecer a Deus por estarmos aqui. Então fica aqui o meu carinho especial a cada um de vocês e dizer que o prefeito daqui gosta de crente, viu? O prefeito até gosta de crente. Eu quero dizer a vocês, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos os pastores, todos os líderes, todas as bandas, a você que está aqui para fazer essa belíssima festa e dizer que podem continuar contando conosco. E quero aqui, pastor Gilson, atender um pedido de todos os evangélicos que nas redes sociais pediram, prefeito, no próximo ano assuma o controle e organize a festa. Então, próximo ano, com 3 meses de antecedência, eu vou me reunir com o senhor, com os demais pastores, vamos fazer uma enquete com 3 meses de antecedência, para ouvir de vocês quais são as atrações que vocês querem, porque quem vai escolher as atrações são vocês no próximo ano. Com a devida antecedência, para que não exista nenhuma surpresa e para que tenhamos uma festa à altura do povo evangélico de Conceição do Coité e da Bahia. O meu muito obrigado, o meu carinho especial a cada um de vocês. Que Deus abençoe cada família que está aqui presente. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Pois é, eu concordo aí plenamente aí, viu, com o pai Dadal chegou agora aí, viu, com o pai Jaime, eu concordo com a atitude do prefeito, porque esse negócio de deixar uma igreja, 2 resolvendo, deixa as outras tristes. Esse é o papo que se vê nos pontos de cafezinho, né? E o prefeito é águia, ele percebeu que não é justo 2 ou 3 tomar ali de frente. Me perdoe as outras igrejas aí, as durebas, né, vamos dizer assim, e deixa aquelas mais pequenas fora, não pode dar uma opinião. Tem pastor de igreja pequena que não pode dar uma opinião, que eles não aceitam porque eles são assim. Tá certo, Marcelo? Tira o chapéu, tá certo. Eu vou sorrir também, porque ele é prefeito de todos, tem que fazer assim mesmo, tem que dar tudo. Ele já disse aí, para o ano ele vai tomar a frente e quem vai decidir vai ser o povo que vai decidir. Ele quer valorizar os artistas evangélicos de Coité. Não é justo os artistas que tocam nas suas igrejas durante o ano todinho, de graça, vai para um povoado em cima de um sonzinho, as igrejinhas. Aí quando chega na hora da festa bonita, que quem paga é a prefeitura, pastores, traz banda famosa, é para trazer, 1 ou 2, que nem Marcelo faz no Micareta, mas botar os artistas da igreja para ganhar o dinheirinho e botar todas. É essa a ideia dele. E aí assim que as católicas fazem também. Marcelo dá a estrutura para a igreja católica e assim que a igreja católica faz. Fez também em diversos povoados aí, fez em Juazeirinho, fez em Santa Rosa, fez ali em Bandiaçu, fez em diversos distritos, fez em Salgadalha. A Semana dos Eventos botou palco, botou iluminação e botou para as igrejas de cada comunidade fazer sua brincadeira, sua festa. Brincadeira não, seu culto, sua festa. Mesmo assim também os católicos
faz sua missa em Bandiaçu, faz em Lagoa do Meio, faz Juazeirinho, e fecha aqui na sede, na matriz, que é a missa final, quem é católico sabe. Então, por que Marcelo tomou essa linha de frente aí? Porque ele percebeu que ficou muita igreja de fora, não participaram, não vem participando. Tem a Igreja Batista, tem a Sétimo Dia, tem a Pentecostal, tem a Deus é Amor. E aí fica 2 ou 3 nesse coisa que é por isso que eu vou dizer uma coisa, né? Esse cara vai admitir, viu? Mentiu os Vai infernos. mentir nos infernos. Nos infernos não, mentiu os infernos, a verdade é essa mesmo, né? É, compadre Dadá. O compadre Dadá está dizendo que o prefeito é evangélico também, né? É misturado, ele toma um pituzinho de vez em quando. Só ele tá ali, é bom para ele, né? É bom para ele porque, na verdade, viu, compadre Dadá, as festas de igreja não dá problema, dá? As festas de igreja, elas acontecem e da melhor forma, não tem violência, não precisa de polícia, não precisa dessas coisas, é só para falar de Deus, que não pode deixar de propagar de Deus. A nação que abandona o nome de Deus não pode prosperar. Nós temos que entender isso, e o que vale é isso aí, o que vale é a cidade, a comunidade, e tá certo, Marcelo. Tira o chapéu, tira o meu chapéu, tira o sutiã, tira o paletó, tira o que for. O certo é o certo, tem que todas participar e o benefício ir para todas as igrejas de Coité, católica, a igreja do Véu, a Sétimo Dia, a Igreja Batista, a Deus é Amor, a Assembleia de Deus. A verdade é essa. Diga logo, a conversa é essa. Não, compadre? Eita, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês mais uma novidade do mundo. Cuidado, vida da velho. Depois eu vou mandar para vocês aí, quem não assistiu aí o acidente que eu mostrei aqui de Coité, que eu fraguei, já repeti, daqui a pouquinho eu vou mandar para todos vocês aí da lista do Coité Cultura, para vocês assistirem em casa aí, com o acidente que vocês não viram, né? Não teve vítima fatal, mas uma coisa que chama a atenção da gente ver esse acidente que aconteceu, que a gente fragou lá, o Coité Cultura fragou. Vamos adiantar o lado, daqui a pouquinho eu vou papocar para os mistérios da vida, né? Os mistérios da natureza, mostrar um trechinho para vocês aqui também, viu, gente? Quem é esse cara aqui? Quem é esse aqui? Deixa eu ver. Não entendo de te perder. Um homem apaixonado como eu, é noite que não amanheceu, é pedra lançada sobre o mar. Um homem apaixonado como eu, a esperança já perdeu. Só você pra me salvar. Senhor! Estamos aqui em Coité, fazendo um grande aniversário de seu Nelozinho. Obrigado, meu tio, porra, pelo convite, cara. Obrigado, Sérgio. Aqui tem homem, velho. Vou aqui outra vez, em frente ao espelho, com os olhos vermelhos, de tanto chorar. Choro por alguém que tanto quero bem, mas está tão longe de mim. Por isso que eu vivo, depende, chorando por ela, sofrendo assim. Por isso que eu vivo, depende, chorando por ela, sofrendo assim. Senhor! Eu choro, mas ela não vem. Devo meu bem, a saudade de alguém que foi embora, não sei se um dia vem. Choro, a dor desse amor bandido quase me matou. Só ela foi embora, a saudade ficou. Alô, abraço, família Zequinha de aqui, um abraço, irmão. Chama. Alô, Igor, meu irmão. Obrigado pela presença. Grande Igor. Tô aqui outra vez, em frente ao espelho, com os olhos vermelhos, de tanto chorar. Choro por alguém
que tanto quero bem, mas está tão longe de mim. Por isso que eu vivo depende chorando por ela, sofrendo assim. Por isso que eu vivo depende chorando por ela, sofrendo assim, senhora. Eu choro, 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 mas ela não vem. Bebo, 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 é saudade de alguém. Alguém, eu não sei se o dia vem. Choro, 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 a dor desse amor. Esse amor bandido quase me matou. Só ela foi embora e a saudade ficou. Oh, 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 oh. Senhora Fé, chama. Oh, paixão, meu pai meu. Bora, você queira. Musguinha boa da gota serena, comadre. Boa, beba. Você tem um figo de couro, quer beber, beba, né, compadre Dadal? O Padre Dadal tá dizendo assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me fala. Dadal não é brincadeira, não. Ninguém pensa que Dadal de besta só tem um rojão, né? O rojão de seu titinho. Eu conheci o avô de Dadal, haha, gota sereia. Sabe de tudo. Aí você vê assim, feinho assim, mas não. Não vá não, que você não vai achar moleza não, né? Vai achar moleza não. Cadê o menino do... beba, se você tem um figo de couro, pode beber, né, compadre? Cadê o moleque? Bora, Tá bom de parar com essa safadeza de estar bebendo todo dia. Tá bom de arrumar um serviço numa lavanderia ou numa construção, pra você parar de tanto estar bebendo cachaça. Eu não sei o que babando que você tem, o que é que você tem. Que nesses dias você tem bebido cachaça todo dia. Você posta vida aqui, cachaça. Beba. Cachaça, bebe. Tu tem um figo de couro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro. Ia baixar, ia bac, ia baixar, ia bac. Mas eu quero beijar a sua boca, eu quero beijar a sua boca. Eu vou enfiar o céu da sua boca, eu vou enfiar o céu da sua boca. E aí chupa toda, chupa toda, chupa toda, chupa toda. Eu quis chubar com ele lá, a menina chorou, vou levar a gaiola e a rola que voou. A menina que chorou, vou levar a gaiola e a rola que voou. Corre, pega minha rola. Corre, pega minha rola. Foi isso esse negócio de vovó matar, papai, vovô matava muito, ocupada não, vovô matava muito pucaçu, né? Pucaçu, quem conhece pucaçu sabe que é da família de rola, né? De rolinha, de pomba, um chama de pombinha, outro chama de rolinha, outro chama de pomba da seca, de asa branca, tudo é a mesma geração. Olha que é ela aí no monitor.
E vovô matava uma rolinha danada, e vovó comia uma rolinha danada, assada no espeto, e come a rolinha, e teve filho igual rato, comendo rolinha, e aí dava sustância em vovô e em vovó, e aí tome a rolinha, e aí no badog, viu, compadre Adalto? No badog, pense, lá ele o quê, compadre Jaime? A verdade é essa, né? Vai sorrir assim no meu. Menino. Tipo puxe, minha mamãezinha, né, velho? É porque hoje os meninos criaram com miojo rei, até os pum é fraco, não tem sustância. Eu não vou comparar um menino criado comendo um mocotozinho, um negócio, um pirão com um pescoço de galinha assado ali no meio, 2 ovos, né, compadre Adalto? Rapadura, um pouquinho de mel com farinha, essas coisas aí é que dá sustância, né, compadre Adalto? Chupa toda, depois canta aquela lá vai. Mas não tem entendido aqui não, compadre Adalto. Depois canta aquela já, sustou. Eu tô por fora do nome que música é essa aí, viu, compadre Adalto? Vê se você lembra aí pra eu botar aí. Antes de eu botar aqui o cigano pra cantar, vamos ver aqui os mistérios da natureza. Eu saio futucando aqui umas coisinhas, viu, compadre Adalto? Qual é a música, rapaz, que ele falou aqui, ó? Paninho, chupa toda, depois cante aquela já sustou, chupou xixi, chupou gunim, é bala do assopro. Não, essas coisas também não tem ela não, compadre Adalto. Aí também você tá apelando aí, você tá apelando por que não pode ser também, não pode ser assim não, viu, compadre Adalto? Por amor de Deus, não é assim também não, né, compadre, velho? Tu é doido, né, compadre? Melhor é cuscuz, né, compadre Gilberto? Bora lá ver os mistérios da vida, bora. Pra gente adiantar. Cadê a vovó aqui que tava rinada? Cadê? Deixa eu ver. Bora. Vá adiante. Cadê? Tu não quisesse que ir pra almoçar aí, tu estressado. Quisesse que ir pra almoçar aí? Vai olhar na panela. Vai olhar na panela. Eu não tenho medo comigo, viu? Olha, se eu quisesse. Era certo, isso aqui, ó. Queixo. No meu queixo, se tu quisesse? Se tu quisesse, tu ia dar um tapa no meu queixo. E se eu quiser? Cacete. Eu pego logo e dou logo, se eu quiser. Eu falei, não tem se quisesse não, pra mim tem eu querendo. Viu? Se a serpente de Eva. Serpente de Eva. E você? Não arranca não pra daqui não, viu? Não arranca não. Eu não ia dar. Não arranca não. Você que se quisesse. Olha, deu a gota. Tá cuidado? Tá cuidado? Tá. Se você quisesse o quê? Sim. Se você quisesse o quê? Diga o que você quiser. Surtou aí. Tá? Se você quisesse o quê? Diga o que você quiser. Não vai passar mal não, você acabou de comer agora, né? Porque aqui... Calma. Eu quero assim. Calma, relaxa. Calma, eu quero. Se eu quisesse. Eu quero o quê? Ser filho de Caim? Ia pegar no... Foi festa com F da filho de Caim, é? Oh, you can... Fui! Bora! Quando eu quero! Quando eu quero! Aqui quando eu quero! Eu acabo logo! Eu gosto do mal pela raiz quando eu quero! Se eu quisesse, né, compadre? Eita, compadre Gil, não lembro desse cuscuz do policial, não, Gil. Não lembre, não, tem tantos anos isso, pelo amor de Nosso Senhor, né, pai? Gil só lembra do que não é. Bora lá, vamos adiantar, mostrar aqui as novidades da vida, um bocado de coisa boa da natureza aí. E coisa séria também, né, compadre? Né? Cacete nesse fio da peste, né, compadre Adalto? Se eu quisesse. Bora ver, bora! Nas entranhas do solo, como se fosse uma fissura entre 2 mundos. Ela é conhecida como a cratera de Darvaza, ou porta para o inferno. Eu vou adiantar para vocês aí, rapidinho, dizer para vocês aí porque que esse solo pega fogo a vida toda aí, né? Aí foram tirar gás lá em 1940, 1970 parece, 72, 68, e aí foram tirar gás e aí não deram certo. E aí sobrou esse gás aí demais, esse terreno veio a brocha aí para consumir esse gás aí botaram fogo. Eles achavam que esse fogo ia acabar ligeiro e não acabou, né? E aí tá até hoje aí. Este buraco incandescente, com cerca de 70 metros de largura e 20 de profundidade, arde ininterruptamente há mais de 5 décadas.
Sua origem remonta a 1971, quando geólogos soviéticos perfuravam o deserto do Turcomenistão em busca de gás natural. Durante as escavações, o solo colapsou abruptamente, criando uma cratera que liberou quantidades massivas de metano. Para evitar riscos de intoxicação e explosões catastróficas, os cientistas decidiram incendiar o local, esperando que as chamas se extinguissem em poucos dias. Mas o fogo jamais cessou, transformando a cratera numa ferida ardente que revela a força vulcânica dos reservatórios subterrâneos de gás. Poucos sabem que a cratera de Darvaza queima enormes quantidades de gás natural. Embora não existam medições oficiais sobre o consumo exato, estima-se que a energia liberada seria suficiente para abastecer milhares de residências. No centro da cratera, as temperaturas chegam a níveis extremamente altos. Já nas bordas, cientistas identificaram micro-organismos extremófilos, capazes de sobreviver ao calor e ao solo impregnado de hidrocarbonetos. Essa descoberta oferece pistas sobre formas de vida que poderiam existir em planetas como Marte, onde as condições são igualmente desafiadoras. Estudos ainda não conseguem determinar a profundidade e a extensão dos reservatórios subterrâneos de gás. Por isso, não se sabe até quando as chamas continuarão ardendo, podendo se apagar em breve ou seguir queimando por muitas décadas, talvez séculos. Há momentos em que a natureza parece virar do avesso. Um exemplo disso ocorre durante certas tempestades. Quando os ventos alcançam velocidades extremas, algumas cachoeiras deixam de cair e, incrivelmente, começam a subir. Isso mesmo que você ouviu. Em vez de a água descer, ela sobe. Conhecidas como cachoeiras invertidas ou cachoeiras reversas, esse fenômeno raro acontece quando a força do ar é tão poderosa que repele a água de volta para o céu, formando uma cortina líquida que parece desafiar a lógica. É um espetáculo breve, difícil de presenciar, mas inesquecível. A gravidade perde seu domínio por alguns segundos e a água, que sempre corre para baixo, dança no ar como se hesitasse entre cair ou voar. Bem no centro da catástrofe, onde os ventos costuram o céu em espirais de desordem, existe um oásis, o Olho do Furacão. Uma região circular calma e de céu limpo, geralmente com 30 a 65 quilômetros de diâmetro, onde o ar desce, suprimindo nuvens e chuvas, enquanto fora dele se ergue uma violenta parede de tempestade. Enquanto as rajadas de vento de um furacão podem ultrapassar os 320 quilômetros por hora, velocidades capazes de fragmentar o concreto e dobrar o aço como se fosse papel, o olho permanece em quietude absoluta. É o paradoxo supremo da natureza, onde o caos e a calmaria coexistem. Este fenômeno é tão volátil que pode se encerrar num instante ou expandir-se rapidamente, como uma vasta catedral de paz, enquanto a tempestade apocalíptica mantém sua fúria ao redor. Era setembro de 2005. Compadre L, aí, compadre L. Você que é Zé Buraco, seu apelido aí, compadre L.
Aí as vacas lá do sertão aí, viu, Parieri? Você não chegou agora, viu? Aí você tá vendo aí, ó. Para comer os frutos. Aí os bodezinhos, né, que Padre Dadal também cria bode. Mais do que uma excentricidade da natureza, esse comportamento revela uma aliança singular. Ao se alimentarem dos frutos da argânia, as cabras acabam dispersando as sementes através das fezes, contribuindo ativamente para a reprodução natural da árvore. Esse processo sustenta a sobrevivência das argânias, uma espécie endêmica do Marrocos, cujo óleo é altamente valorizado por suas propriedades nutricionais, cosméticas e medicinais. Essa cena quase surreal, de dezenas de cabras equilibradas em finos galhos, mostra como a vida encontra maneiras engenhosas de persistir, mesmo nas condições mais improváveis, em um dos ecossistemas mais áridos do norte da África. O Padre Jaime estava com medo do fogo, pai. Madel também cria bode, né, Madel aí? Que o Baliense, o Muniz chegou por cá, né, que o Paradal. O Paradal tá dizendo que o Parieri, que seu apelido é Zé do Buraco, Zé do Buraco. O negócio de buraco é problema, do bucho grande, né, pai? É negócio. Boa noite, indo do bucho grande. Os buchos grandes, né? Já tem barriga grande aí. Esse apelido é feio. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Esse nome de Zé Buraco é bonito, rapaz. Aí é feio, eu conheço. Quem conhece é que o Padre Dadal, né? O homem do jumento. Diga que veio-se embora que o jegue dele se soltou. Foi, o jegue foi Pode pro... dizer, sai daí! Que furunco de jegue, rapaz, né, rapaz? Não é possível. Pois a peste do... Jumento! Jumento! O diabo do jumento não tá mordendo o bacuri, essa besta fera. Jumento! Ei! Mesmo, menino! Poxa, menino, agora é sério! Esse jumento é o cão, menino! Eita! Infeliz, tu vai matar o bacuri, besta fera! Tá vendo aí, Paradal? Caminha! Vai matar o bacuri, né? Vai matar o bacuri, rapaz, tu é doido. Toca, gaiteiro! Oi! Como tá o coração? Tá igual tá leitão batendo, que manda o coração tá na batendo. terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Meu filho, olha o bambu, vai, o programa Corte é Cultura. Compadre, bora adiantar. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. Bora adiantar aqui, bota uma musiquinha aqui pra que o Madel também vem lá, Marco Padedal. Cadê o homem? Cante. Briguei com a mulher que amou. Eu mandei ela ir embora. Pensei que ela voltaria. Meu Deus, que maldita hora. Chorei de saudades dela. Saí, procurei por ela. Meu bem, não me entendeu e disse que já me esqueceu. Quando a noite for chegando, para onde vou? Já me acostumei com ele, com o seu calor. E a mulherada cantando comigo assim vai. Nessa madrugada alguém quando jura que ama, jura-se com lá na cama. Acreditei, a culpa é minha. Vai! Senhora Cissão! Oh, minha vida!
o cabo é bom que é o Guto Sereno, né, compadre? José Moreira de Zé Carlos aí de Cansação vendo a gente aí, né, compadre? Já quase no finalzinho do Cuscobel do Horticultura, né? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hoje foi um dia produtivo. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Mesmo, né, Deus é mais. Menino de vó é a Gota Serena. Menino de vó, criado com vó, é menino pisteado. Menino criado com vó, dengoso. Tem as vó aí que passam no sarrafo. Tem umas vó aí que... E tem mãe que não aceita. A avó dá uma puxavanco na orelha do menino teimoso. Com dengo, tem que puxar as orelhas desse Cuscobel, né? Você me respeita, filho de né? Filho de quê que fala de rapadura. No tempo da gente não tem negócio disso não. Mas hoje, esses meninos com danoninho, com miojo, esses meninos comendo, jogando flick fly. Rapaz, o negócio tá passado a sério, viu? Tá passado a sério, viu, padre Zé? Ô, compadre, ô Moreira, vem. Sorri não, filho do Cuscobel. Coité cultura com Linho Santa. Compadre, deixa de cachaçada. Não falem o nome dela perto de mim. Não falem porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando, enquanto eu vou minha cruz carregando. Ninguém aparece pra chorar por mim. Se aquele que me condena tivesse agora o amor de sua vida nos braços de outro, seria um ébrio a mais do mundo a pagar. Jamais pensaria em me condenar, e estaria assim como eu, quase louco. É um desembestamento, né, com tanta coisa assim. Ô, compadre Dadal, ô, Dadal, rei, oi. Pai Jaime tem neto, pai Jaime. Ó, os meninos estão estressados hoje. Os meninos de hoje estão estressados. Esse menino criado não mama mais, as mães não dão leite materno, né? Leite não, leite nu, né? Aí fica doido, né? Os miluquinhos, olha como é que eles estão estressados, olha. Que meia dos infernos é, olha. Não é doido, rapaz. Não aguenta não. Eita, desgraça aí. Arranca outra, meu filho, isso. Sabe, deu burro no vento mesmo. Arredou o bichinho, né, rapaz? Tem que aguente, né? O estresse. Estressado. Arredou-se, né, compadre Jaime? A meia não entra, filho. Doido pra ir pro forró. Como essas meias do Paraguai que não tem sentido. Desgraça dessa, né? Ave Maria. Aí, ó. Eita, mundo velho enganador da Gota Serena, né, compadre? Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Simbora comigo assim, vai! Do outro lado da cidade tem alguém. Uma diz que sou bom fanole, a outra diz que sou bom marido. Se eu pudesse ficar como as duas, não estaria nesse embaraço. Que fala tão a pele, porque não é do certo que eu faço. Oh, minha vida, chama Barradinho.
Beba sua boca, seu filho do furunco. Não é assim também não, né, compadre, velho? Quem é esse aqui, filho de Deus? A mesma festa, viu, gente? A mesma festa, a gente participando lá junto com o aniversário com o Padre Nélio aí, o Cigano Nélio velho aí, e Nil Santana, Vanório Cigano, Dinho Lopes. Mais ou menos aí. A gente tá fechando o programa, viu, gente? Estamos fechando o Projeto Cultura hoje. Até quarta-feira, pessoal. Madrugada, a cidade dorme e o sol, muito sol, pensando em você. Olho a rua da minha janela, tão deserto, sem ninguém, assim como eu. Clarão da cidade